Genética e termografia não tem nada a ver. Isso é verdade. Aqui é Thomas Milho, termografista desde 2008, sempre com foco na área clínica. Você está no canal da Democracy. Este canal tem como objetivo a trazer assuntos sobre termografia clínica, trazendo ciência, novidades e esclarecimentos sobre termografia na prática. Hoje vamos abordar o assunto de termografia e sua relação com a genética e testes genéticos. Este conteúdo é para médicos, terapeutas, educadores físicos e todos que trabalham com prevenção na saúde e podem usar a termografia como aliada na tomada de decisão clínica. Aqui hoje não vou falar sobre diagnóstico médico, nem de interpretação de testes genéticos, só assunto de veterinário ou aplicação industrial, ok? Então, hoje vamos responder uma questão que está pouco explorada. Genética não muda a resposta térmica. Isso é verdade. Então, vamos entender um pouquinho o que seria, né, essas questões. Muitos ainda acreditam que a termografia mostra apenas o que acontece agora, no momento da imagem, como se todos os corpos respondessem da mesma forma. Mas esta visão é limitada e, pior, atrasa a evolução clínica. Vamos entender um pouco sua relação com a epigenética, a genética, né? Porque já ouviu falar sobre esse termo, epigenética? Você sabe o que isso significa? Então, vamos conseguir entender um pouco esses conceitos antes, né, de mais nada. Vamos direto no que interessa, no ponto. Genética é a nossa base. E quem somos é determinado, né, nossa identidade desde a concepção. Ela é o contexto biológico de cada paciente. Hoje, a individualização de tratamentos na base de genética explica muito por que alguns tratamentos genéricos têm efeitos desejados para alguns clientes e para outros têm efeitos contralaterais ou simplesmente não tem resultado nenhum, não funciona. Sua predisposição genética define seu potencial, mas potencial não é certeza, nem condenação. Eu sempre alerto que um dos fatores individuais que temos que considerar na termografia é a genética, porque ela pode ter impacto na termorregulação e na maneira que a tolerância ao frio ou calor impacta no próprio exame da termografia. Sim, a gente pode ler este contexto em tempo real. Imagina, por exemplo, você pegar o exame, né, fazer o exame de uma pessoa que está no nordeste do Brasil e um gaúcho. Você está percebendo que ele tem uma diferença? E onde que está isso? Na genética, na epigenética? Vamos explorar, então, toda essa questão já para deixar tudo claro. Então, este é um mito, acredite. Dois pacientes, mesmo estímulo, mesmo ambiente, mapas térmicos completamente diferentes. Por quê? Porque a variação do mapa térmico tem bases moleculares precisas. Então, é um mito que genética nada tem a ver com a termografia. Muitas gerações são necessárias para a adaptação de um ser vivo ao seu hábitat. Por isso que o desafio climático atual é devastador. Não dá tempo para se adaptar tão rápido ao que está acontecendo, não é? Então, nós sabemos então que podemos ver através da genética como que está esta reação, né? O genoma afeta a resposta térmica, apesar de termos respostas similares, existem particularidades predefinidas pela genética. Temos perfis genéticos predefinidos de respostas termorregulatórias necessárias para sobreviver em ambientes que nossos ancestrais tiveram que mudar. Por isso, a cor da nossa pele tem mais ou menos melatonina como resposta a um desafio de exposição. Tem várias gerações, e não aos raios solares. Um exemplo prático, por exemplo, para listar aqui, variações na densidade capilar, predisposições inflamatórias, respostas distintas ao estresse térmico, herança de padrões vasomotoras, tendência a processos degenerativos ou hiperativos. Tudo isso cria padrões térmicos individualizados. Então, entendendo isso, a gente pode ir para a próxima etapa. Então, vamos entender a realidade fisiológica. O calor que é gerado pelo metabolismo é eliminado pela pele e captado pela lente de uma câmera térmica, né, como essa que estou segurando na mão, certo? Então, isso é resultado final de vias inflamatórias metabólicas determinadas por um gene.
Então, entendendo isso aqui, a gente consegue, né, avançar na próxima etapa, que é a realidade, onde o calor é o produto final de vias inflamatórias metabólicas governadas pelos seus genes, né, como já comentei. Agora, atenção, isso aqui, a genética é o contexto, mas é o ambiente que gera o estímulo para a ativação da genética. Isso é fundamental entender. A genética não é um destino fechado, é o seu contexto biológico. Você terá uma resposta a um estímulo externo ou endógeno, tipo a condição climática ou atividade física, né? E o seu sistema nervoso autônomo vai reagir para manter um equilíbrio. Mas o seu depósito de gordura subcutânea ou a gordura marrom que você tem, né? São os combustíveis que quem determinou esses combustíveis, a quantidade, o tempo de reação, foi quem? A genética, não é? Aí a termografia é este contexto acionado em tempo real. Faz sentido, gente, entender o que é o fenótipo térmico, qual que é a expressão real que você vai ter. Então, aqui entra, então, estas questões. A genética não é um destino fechado, tá? É o seu contexto biológico, a termografia lá está, lê este texto em tempo real, ok? Então, uma vez que a gente entende esta questão, né, se o genoma é fixo e hereditário e o nosso código base, a epigenética é a expressão deste código, como seu corpo reage aos estímulos ambientais, como seu corpo se adapta, certo? Ou seja, o genótipo, né, que vocês podem ver aqui, é a sua predisposição, mas dependendo dos seus hábitos, como sono, dieta, exercício, estilo de vida, ou seja, os moldadores ambientais, determinam a expressão térmica que vemos no exame de tomografia. Então, o genoma, gente, é como se fosse a planta, e a epigenética é a obra, né? Imagina numa criação arquitetônica. A termografia revelará essas expressões sistêmicas. E aí você consegue diferenciar, consegue ver isso entre diferentes pessoas, né? O genoma, então, afeta a resposta térmica, apesar de termos respostas similares, né? Existem particularidades predefinidas pela genética. São gatilhos genéticos que podem ser ativados se se manterem dormentes. Um exemplo clássico: o tecido adiposo marrom, localizado aqui no pescoço, no tórax, expressa o gene UPC1, um verdadeiro forno molecular. Então, ele, né, cria, né, excesso de calor com calor puro, termogenes. Então, indivíduos com alta expressão deste gene têm perfis térmicos cervicais completamente únicos. Este gene, então, dita o consumo de oxigênio e a termogênese, ou seja, né, o calor que a câmera captura começa aqui no DNA. Agora, muitos de vocês que estão me seguindo aqui trabalham no esporte, então você pode pensar, o que isso tem a ver, né, com esporte? Vamos já chegar aqui, tá? Então, revisando esta história, né, a variação no mapa térmico tem bases moleculares precisas. O tecido adiposo marrom bate, que no assunto aqui da aula, mas espero que vocês já viram, né, falar sobre este assunto. Né? A gente tem uma concentração aqui, na clavícula especificamente, que podemos com a termografia detectar e mensurar. E quem determina isso aqui é o gene USP1, tá? E ele realmente assusta, né, quando será, né, o consumo de oxigênio e a termogênese, tá? Então, para vocês que estão trabalhando no esportes, aí o poder é ainda maior. Grandes players na termografia esportiva estão se tornando mais atentos com a genética. Com a leitura térmica guiada pela genética, você ajusta cargas, identifica áreas predispostas à sobrecarga e personaliza a recuperação. Cada atleta responde de um jeito. Agora você sabe o porquê. Então, vamos no centro da questão, né? Eu quero dar para vocês um exemplo prático. Se a genética influenciar a resposta térmica, por que tantos profissionais ignoram isso? Por que confundem genética com determinismo? Genética não é distinta, é contexto fisiológico. Já vou repetir aqui, estou até sendo chato, gente, mas
isso aqui, espero que seja a essência do que você vai aprender aqui hoje. E aqui entra o grande diferencial. Quando você, profissional da área de saúde esportiva, une termografia mais teste genético, você sai do achismo e entra na medicina de precisão. Não é mais o que parece ser, é o que o corpo tende a fazer. Então, este aqui é um exemplo prático que eu coloquei para vocês lerem, né? Este gene, né, tem variações deste gene, altera o metabolismo do lactato. Então, qual será o resultado termográfico? Uma predisposição genética visível a lesões musculares e fadiga antes mesmo da dor aparecer. Você está conseguindo perceber a conexão? Na verdade, tudo na vida é conectado, né? Não existe nada desconectado. Então, se a gente começar a procurar conexões, a gente vai encontrar. Olha esse aqui. Vocês vão falar, mas o Tomás está tirando isso da cabeça dele. Não, porque ele está me sentindo. Já mostrei esse trabalho aqui. E este aqui é um dos trabalhos mais recentes sobre o assunto. Este aqui é o trabalho de Sina, né, do Liu et al., né, publicado agora, recente, em 2024. Foi na Cell Metabolism. Mostrar então que esta expressão genética varia entre indivíduos. E esta variação é captada pela termografia com altíssima precisão na face. Eles só avaliaram na face termicamente, tá? E este trabalho pioneiro, né, revisou algumas coisas. Então, observem isso aqui. Eles avaliaram uns 2.800 pessoas por aí. Então, é uma amostra boa, né? Claro que a avaliação genética, né, é bem detalhada, muitos dados, então realmente o trabalho dele será absurdo. Acho que deve ter sido feito com a ajuda de IA, não é possível, porque é muita coisa. Aí o que eles detectaram? Que a temperatura facial, especialmente no nariz de vocês, cai com a idade biológica. Por que isso? Vamos pensar juntos. Se a gente sabe que a termogênese, né, a nossa produção de metabolismo é muito mais intensa quando você é criança, adolescente, né, um jovem adulto, e diminui conforme a idade avança, não faz sentido. Faz, né? Porque o nosso fogo interior está diminuindo. Então, o fogo interior vai ter impacto também nas áreas mais frias. Porque o nariz é uma área mais fria, por quê? Porque é onde a gente se respira. A gente se respira, então o nariz é uma área externa, fora, né, do corpo que está é uma área muito fora, né? E ela ainda recebe ar externo, então ela esfria toda hora. Então é uma área normal ser mais fria. O seu mapa térmico, então, revela a sua verdadeira taxa de envelhecimento celular de acordo com eles, né? E olha este gráfico aqui. A gente consegue ver aqui que eles pegaram essa construção do relógio biológico, né? Então, eles capturaram as imagens térmicas com termografia, eles conseguiram associar isso. Para fazer isso, né, eles procuraram diferenças. Então, eles viram, né, qual a predição, né, da idade, associando isso com genes específicos que a gente sabe a sua expressão. Então, conforme, né, acelerava a idade, né, térmica, ou desacelerava, eles conseguiram associar isso com doenças metabólicas, como hipertensão, fígado, né, gordura no fígado, e eles viram o impacto do exercício ao mesmo tempo. Vocês profissionais de esportes, eles perceberam como isso você pode usar como argumento para os seus clientes, se você quiser. Então, neste estudo aqui, né, deles, a gente, né, teve vários análises. Aqui só peguei uma que tem a ver o quê? Com o sono, tá? Entre vários outros parâmetros que eles avaliaram. Então, eles percebem, se destaquei o impacto que a qualidade do sono tem no envelhecimento. Olha este N, gente, é um N enorme, 2.374 pessoas, eles mapearam a face, eles avaliaram quanto o máximo, o mínimo e o desvio padrão, né, destes registros que eles têm. Então, todas as pessoas foram avaliadas com a termografia, né, e um questionário de sono.
Eu já falo muito sobre isso, a importância, né, do sono e como a termografia revela, e poucos profissionais no futebol usam este recurso, que é super fácil para aplicar. Se o atleta sem sono não tem performance, a gente já sabe isso é validado. E não é só atleta, né, qualquer pessoa, isso é comprovado. A termografia é um scanner fácil para ver se ele não seguiu o descanso e foi na farra, por exemplo, na noite anterior. Já ouviu falar do termo olheira térmica? É um sinal térmico, é muito fácil para você detectar que está aparecendo nos nossos olhos quando você não tem uma boa qualidade de som. Isso aqui é uma avaliação qualitativa que só bater no olho é muito fácil. Mas todos que faltaram uma noite de sono, sabe daquela sensação de queimação nos olhos, né? Isso na termografia podemos ver. Então, e esses sinais do ensino, né? Esses estádios todos, a gente pode ver no curso de termografia esportiva. Tem 2 aulas lá que eu abordo isso, tanto com a experiência própria, como também com evidências científicas que já existem. Mas não vou aprofundar mais nisso. Então, quem me segue aqui, tem a aula lá, eu acho que existe já online, vocês podem entrar, acessar, ou quem está aluno pode assistir essa aula que está indo bem a fundo. É um recurso tão simples para vocês aplicar. Tá? Então, vamos lá para o próximo slide. A informação, então, está lá para como um QR Code aos nossos olhos. Nada significa, né? Se você olhar aquele code, como se interpreta? Precisa ter um software, né, para conseguir recuperar. E além de ter uma câmera, o seu perfil térmico é revelado na hora. Como aquele code. Não é? Aquele code, você pega o celular, aponta lá, de repente se revela que isso aqui é um site, um WhatsApp, sei lá o quê. Então, da mesma forma, então, a gente consegue ver isso e revelar muitas informações, como, por exemplo, várias disfunções, porque o termograma cria um mapa térmico bidimensional que facilita uma sensação abstrata, como calor ou frio, se torna invisível e compreensível. Estes 3, por exemplo, que separei aqui. Síndrome Renault, né? É o quê? As extremidades são super frias. Às vezes não consegue ver. Algumas vezes até aparece, né, que talvez de branco, nos casos meio mais severos. Mas você não vai ver que a mão está gelada, tem que a pessoa te tocar. Aí sim. Mas a gente consegue ver na termografia sem tocar e você pode quantificar com precisão. Agora, outro caso, displasia ectodérmica. E 3, pé diabético. Nossa, pé diabético foi meu TCC. Eu acho incrível, gente. A gente consegue fazer. A gente já salvou muito pé de amputação, tem grandes complicações, por ter feito termografia preventiva em intervalos. Se você trabalha como vascular, se você trabalha como endócrino, isso aqui é um campo que poucos usam. Poucos usam. Prevenção. E é tão bom, gente, se a gente salva um pé inteiro de uma pessoa, a qualidade de vida. Então, a termografia revela a expressão vascular da sua herança. É isso que está acontecendo, né? Então, a gente pode reverter o relógio. Então, passo 1. Considera padrões térmicos estáveis como possíveis traços genéticos. Se o padrão se mantém por meses sem sintomas, suspeita de herança. O passo 2 seria avaliar a resposta térmica após estímulos padronizados. Resfriamento e aquecimento, por exemplo, revelam a velocidade e intensidade da resposta. Pistas genéticas muito claras. Lembra que a genética é o ponto da partida, mas a intervenção muda o jogo. Aquele mesmo projeto de Thermoface em 2024, publicado, mostrou como a epigenética é forte e muda tudo, né? Então, em 2 semanas, de uma intervenção simples, né, que o pessoal fez, de exercício, ou seja, pular corda, tá? Não foi grande o negócio. Isso reverteu a idade biológica facial. O mapa térmico reage e valida o tratamento. E aí entra o maior ponto, vantagem da termografia. Seu principal diferencial é detectar alterações em estágios mais precoces, dependendo da patologia ou problema, né? Disfunção. A
termografia pode ser preventiva até anos antes dos sintomas. Não é à toa que tem um sucesso enorme no futebol profissional, porque comprovadamente economizamos todo ano milhões evitando lesões aos jogadores. Imagina um jogador que custa milhões para o clube parado por um mês, não poder jogar, né, e colocar o gol que vai mudar a classificação. Então isso não tem valor, gente. Isso tem valor, na verdade, que a gente pode mensurar com a termografia, e isso é prevenção. Você, como profissional, somente precisa incorporar na rotina e conseguir identificar as janelas de oportunidade, intervir para evitar o pior que vai acontecer. Você está vendo este gráfico? É isso que está mostrando. A gente tem a termografia, tem umas anatomias mais estruturais. De repente, a termografia vai te mostrar, opa, algo mudou aqui, mas ainda não, a pessoa não sente dor, não sente desconforto, não tem percebido nada, mas mudou na termografia. Aí você tem uma janela de oportunidade, e se você não fazer nada, como acontecia antes da termografia, o que acontecia? Ia acontecer o mal, e a anatomia ia mostrar isso, a lesão, o estiramento do músculo, aí você consegue ver. Então, este aqui é o valor da termografia. E a genética explica e a termografia guia. Esta é a pegada, tá? Então, não é uma coisa desconectada, não é uma coisa outra. Então, tem que ter uma atenção, tá? Sempre falo, né? Para ler a genética pura, é preciso calar o ruído do ambiente. Isso significa, né, que você tem que aplicar, né, os protocolos. Então, quais protocolos tomais? Não, mas assim, você tem que garantir aquelas condições ideais, né? A aclimatação, né? Ideal, né? De 10 minutos pelo menos, térmica controlada, temperatura ambiente dentro da faixa do conforto térmico, protocolos padronizados como T100. Aí você vai ter um ótimo resultado. Sem isso, você não sabe o que está vendo, tá? Tudo isso hoje consegue, né, aprender em um curso online. Na minha época, a gente viu esses protocolos sendo criados. Não foi fácil. Agora está aí à disposição, na sua disposição, pode sair aplicando já. Não precisa fazer nada. Então é muito mais fácil, gente. Então, para quê? Comece a entrar na termografia quanto antes. Não tem dificuldade. Mas vamos entender um pouquinho como o tempo, né, pode ser um aliado seu e oferecer este serviço diferenciado para o seu cliente. Só precisa seguir estes passos. Você cria um histórico longitudinal. Uma única foto não vai bastar. Tá? Então, vamos entender. Você tira uma foto aqui. O que eu estou vendo? Eu não tenho o histórico do passado, não sei o que vai acontecer no futuro. Agora, se você começar a criar, sabe filme? Sabe como que é o filme? O filme é uma sequência de várias fotografias. Só que ele está projetado em uma velocidade que o nosso olho não consegue ver, que são itens separados. Aí a gente vê o movimento. Praticamente é isso que você vai fazer. Você vai pegar várias avaliações. Em vez de ver um momento único, uma fotografia, você vai ver uma sequência na linha do tempo e você vai entender para onde está caindo, né? Para onde está o caminho disso. Então, com 3 a 6 avaliações, você identifica o que é traço hereditário e o que é instabilidade fisiológica. Outro passo. Integre termografia como histórico familiar. Doenças familiares, lesões recorrentes, tendências metabólicas. Então, isso cruza com os padrões térmicos e eleva a sua precisão de amostra. Próximo passo. Use as respostas térmicas para adaptar protocolos. Paciente com predisposição inflamatória não pode ser tratado como um com baixa perfusão. Ok? Então, você usa essa informação e aplica no que você precisa fazer. Então, inovação exige rigor. Ok? Não é só, bora, vamos fazer, e precisa de protocolo. Sabia que o primeiro artigo de associados genética com termografia foi publicado em 2007? É isso mesmo. Foi um trabalho que inframétrico se chamava. Muito interessante. O futuro, gente, é personalização para o atleta, para o paciente, mas deve acompanhar a evidência clínica. Tá? Então, a termografia é uma ferramenta revolucionária, mas existe prudência clínica. Você tem que associar, tá bom? Então, isso é muito importante, se associar, né, e conseguir avançar para a próxima etapa.
Então, chegando mais na conclusão, né, acredito que já está claro que a câmera térmica é só uma ferramenta que traduz em tempo real a sua expressão celular, vascular e inflamatória profunda. Agora, vamos falar claro. Se você ainda não usa termografia na sua prática clínica, está perdendo a chance de enxergar o comportamento real do corpo. Se você usa termografia, mas não associa a genética, está usando só 50% do potencial desta ferramenta. Então, imagine oferecer ao seu paciente um laudo que diz: seu padrão térmico indica predisposição à inflamação silenciosa. Vamos ajustar sua dieta e treino com base nisso, mas vou complementar com um exame de genética da Overgenes, porque assim posso associar estes padrões com seu perfil individualizado. Isso é valor, isso é retenção, isso é autoridade. Você está entendendo? Profissionais que adotam esta abordagem estão reduzindo incertezas, aumentando a adesão dos pacientes, justificando horários mais altos, entregando resultados que outros não conseguem. E claro, ganhando com exames realizados por eles e não por terceiros. Você não vai encaminhar para um laboratório para fazer, né, o exame e eles ganham e você fica com nada. Fica tudo dentro do seu processo, né, da sua clínica. Então é mais um recurso, tá? Então, o profissional, na atualidade, gente, não oferece soluções genéricas. Ao menos de sucesso. Se você se identifica como um, já este vídeo é um alerta que precisa mudar. Você precisa oferecer algo personalizado, individualização dos tratamentos. Aqui é a fronteira da medicina personalizada. A termografia não é só uma câmera, é um tradutor do fenótipo térmico. E o fenótipo é exatamente a interação entre genética e ambiente. Você já tem um ambiente, agora falta genética, né? Por isso, meu convite é: comece pequeno, adquira uma câmera termográfica. Não, pode ser top se puder, mas se não puder, comece com uma coisa para começar a ter experiência, oferecer, se adequar, aí você toma coragem para avançar. Depois disso, incorpora testes genéticos simples, como de inflamação, metabolismo, né, energético. Dá para fazer testes para a área desportiva específica, né? E evolui para painéis mais completos. Então, a fronteira da medicina personalizada é isso. Ignorar a genética é interpretar o mapa pela metade, como já falei. E pensa, você não precisa virar geneticista. Eu tenho a solução para você. Na descrição deste vídeo temos dados da Overgenes, tá? Entre em contato para conhecer a proposta. É muito inovadora, diferente, o que é melhor tendência neste momento no Brasil. E mais assim, você precisa virar um profissional que interpreta o corpo por completo. E aí que eles têm a chave. Em vez de você receber um pacotão deste tamanho, que coisas que você tem que imprimir ainda, e não entende nada, lá já vem a resposta específica que você precisa para seu cliente. O que você tem que fazer? Isso começa com uma imagem térmica também, que termina com uma conduta personalizada através da genética. Então, respondendo à pergunta inicial, tá? O que podemos falar disso aqui? A genética muda sim a resposta térmica, tá? Vocês podem entrar neste mundo de forma fácil. Ignorar isso é interpretar o mapa pela metade. A termografia mais genética igual o próximo nível da clínica. Okay? Se quiser entrar então no mundo da genética, visita aqui o site, o Instagram, aqui coloquei para vocês, da Overgenes Brasil, como ser, né? E vocês, né, também podem entrar na termografia através de quê? De capacitação. Não precisa comprar câmera. Primeiro adquire o conhecimento. O primeiro passo é a capacitação. Aí vem, seja aluno do Thermocracy, que você vai ter benefícios especiais para aquisição de câmeras, inclusive. Minha dica é: adquira o curso como?
que eu coloquei aqui para vocês, é o mais completo e acessível curso no assunto online. Caso o seu foco é esportiva, opta pelo curso de Termografia Esportiva, que tem 20 horas de conteúdo, abrange todas as modalidades esportivas na teoria e prática. E conversa com a equipe, né, Poliscan, sobre as melhores opções atuais de câmeras que atendem sua necessidade. Se este conteúdo agregou valor, compartilha com outros profissionais, deixa um like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu sou Tomás Milho e aqui a gente transforma ciência em decisão clínica. Tecnologia aplicada para o benefício do seu paciente, o atleta. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final.